Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça a nossa mensagem no WhatsApp, também no YouTube. Acesse o link, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê um joinha na mensagem e não esqueça de consultar as referências do texto. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era então os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Esse texto se encontra em Atos, capítulo 12, versos de 1 a 4. Depois da morte de Estevão, de um modo geral, os cristãos ficaram um pouco livres de perseguições, sem contar aquela que Paulo sofreu, mas que logo cessou. Depois de algum tempo, levantou-se o rei Herodes Agripa contra os cristãos e mandou prender alguns deles. Ele foi o responsável pela morte de Tiago e pela prisão de Pedro, pois via que isso era do agrado dos judeus. Ele tinha grande prestígio entre eles por ser neto de uma judia, fato do qual tirou bastante proveito. Foi assim que mandou matar Tiago e prender a Pedro, líder dos apóstolos, quando ele estava na festa dos pães ázimos. Mas não o executou imediatamente. Ele queria esperar o fim da Páscoa. Havia 16 soldados vigiando Pedro, para garantir que ele não fugiria. Mas enquanto ele estava preso, a igreja orava constantemente por ele, e suas orações chegaram ao altar de Deus. Na noite em que ele seria julgado, um anjo do Senhor o tocou, e as correntes caíram de seus pulsos. Pedro ainda estava entorpecido pelo sono. Não sabia se aquilo era real ou uma visão, mas o anjo disse a ele o que fazer. Eles passaram pelos guardas, o portão se abriu e Pedro estava livre. A vontade de Deus prevaleceu. Foi naquele momento que ele se deu conta de que não era uma visão e que sua missão não iria terminar preso, julgado e morto naquele lugar. Pedro confiava em Deus a ponto de dormir tranquilamente na véspera do seu julgamento. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e que no momento certo responderia às orações dos crentes. A festa dos pães ázimos significava a remoção do mal do meio dos israelitas. Porém, a prisão de Pedro e a intenção dos judeus em matá-lo mostrava que eles eram controlados pelo maligno e que seus corações não estavam em Deus. Mas a Páscoa representava a libertação do povo da escravidão do Egito, o que foi realizado em Pedro, que foi liberto do cárcere pelo anjo do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coríntios capítulo 5, verso 17. É preciso abandonar o passado e entregar-se à nova vida que Cristo nos proporciona. É isso que significa perder a vida para salvá-la. Enquanto estivermos sujeitos à influência do mundo, seremos escravos do pecado. Mas quando o renunciamos, somos verdadeiramente livres. Nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos pela graça que nos dá por meio do teu Filho Jesus. Já não somos mais escravos do pecado, pois temos uma nova vida em Cristo. E mesmo que sejamos afligidos por problemas ou perseguições, o Espírito Santo intercede por nós em nossas dificuldades. Sabemos que a nossa força vem do Senhor, e mesmo sem merecer, alcançamos o teu favor. Por isso somos gratos por seu amor e misericórdia. Perdoa as nossas fraquezas, ajuda-nos a superá-las, e que nossas ações reflitam a nova vida que temos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia cheio de paz e que cada um de nós se dedique à oração, ao conhecimento da palavra e dê testemunho de sua nova vida, libertos do pecado, em nome de Jesus. Amém.